Glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da lição da revista da Escola Bíblica Dominical, 1 Coríntios. Façam tudo com amor, decência e ordem. Estamos já na quarta lição e o tema da lição é moralidade e litígios. Seu texto áureo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. E a verdade a ser praticada. O Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal. A lição de hoje está dividida em 3 unidades. E a primeira unidade ela vai tratar a respeito da imoralidade. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios para agora exortar, para corrigir esse povo que está ali praticando e também está fazendo vista grossa com relação à imoralidade. E segunda unidade vai falar das associações perigosas. Paulo vai tratar a respeito das pessoas que praticavam isso e vai alertar agora o povo de Corinto a não se associar com essas pessoas que ficavam ali transitando, mesmo dentro da igreja. Terceira unidade vai falar sobre os litígios judiciais. Vamos ver aqui que os próprios membros da igreja estavam constituindo tribunais lá fora para resolver umas causas que poderia ser resolvido dentro da própria comunidade evangélica. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado, agradecemos de coração. Mas se você está passando por aqui pela primeira vez, nos ajude aí estamos caminhando para alcançar 500 inscritos no canal. Então se você puder nos abençoar com a sua inscrição, acione aí o botão inscrever-se, não custa nada, não vai sobrecarregar o teu aparelho celular, você vai estar nos abençoando, e pode ter certeza, esse gesto abençoador vai recair sobre a sua vida. A lição de hoje está baseada no capítulo 5 e capítulo 6 da carta aos 1 Coríntios, onde o capítulo 5, Paulo vai exortar a igreja de Corinto quanto à imoralidade que estavam sendo praticada dentro da igreja. E a imoralidade é essa que estava sendo tolerada pelos membros da igreja. Então Paulo agora exorta para que eles não tolerem mais tal feito, porque tal feito era até abominável aos olhos até dos ímpios. Os próprios romanos, eles repudiavam certas práticas que estavam acontecendo dentro da igreja. E o capítulo 6, ele vai tratar agora a respeito dos litígios que ocorriam entre os membros da igreja de Corinto, onde agora essa briga, esse litígio, eles estavam levando até o tribunal do ímpio, até o tribunal de justiça, para que fosse agora resolvido essa briga, resolvido esse litígio. Então Paulo orienta para que fosse feita a tentativa de conciliação dentro do próprio âmbito da igreja. A primeira unidade vai falar a respeito dessa imoralidade que estava sendo praticada ali na igreja de Coríntios, que o povo de Coríntios era conhecido por essa prática dessa imoralidade. Então o povo romano que ali dominava, quando ele se referia a uma prostituta, eles usavam o termo assim, as moças de Coríntios. Então, tanto era a fama, essa fama negativa que o povo de Coríntios tinha. Quando eles queriam usar o termo de fornicação ou prostituição, eles usavam o termo acorintiar. Eles usavam uma espécie de sinônimo para essas práticas imorais. Tanto era a fama do povo de Corinto. Mas essa fama do povo de Corinto, nós sabemos que a cidade era conhecida por isso em função do templo que
que existia ali de Afrodite, onde existia mais de 1000 sacerdotisas que, com as suas práticas sexuais, faziam atos em adoração aos deuses. E também as prostitutas ali, elas todas prostitutas, também, quando não estavam fazendo essas práticas em adoração, elas estavam também vendendo o seu corpo. Esses feitos, essas práticas imorais, ilícitas e abomináveis, eles estavam adentrando na igreja de Corinto. E alguns membros da igreja estavam tolerando essas práticas. Vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andai vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Observe que o capítulo 5, o apóstolo Paulo ele inicia logo sendo direto e objetivo. Trata com o povo de Corinto e diz assim: olha, entre vós existe imoralidade tal que até é repudiada entre os gentios. E ele se refere à imoralidade com relação a um incesto. Um membro da igreja estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, algo que era abominável, aos olhos até dos ímpios. Isso estava sendo praticado dentro da igreja de Corinto. E mais, estava sendo tolerado por alguns outros membros. E Paulo escreve exortando justamente, falando para que não houvesse mais tal tolerância. Também era repudiado pela igreja primitiva. Lá em Levítico, no capítulo 18, versículo 8, Moisés já havia escrito a respeito disso, tanto quanto em Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 30. Moisés já tratava a esse respeito. E quando chega agora no livro de Atos, lá no capítulo 15, versículo 29, a própria igreja primitiva também vai repudiar tal feito, no momento em que eles fazem ali o decreto apostólico, se reúnem e decretam ali que realmente esses atos imorais eram repudiados. Uma vez que esse pecado não fosse combatido, uma vez que essa prática não fosse combatida, outros membros da igreja poderiam se sentir no direito também de praticar. E isso iria se espalhar como câncer dentro da comunidade cristã. O número 2 da segunda unidade fala a respeito da fornicação, adultério, prostituição. Paulo ele se surpreende, na verdade, com o conformismo, com a naturalidade que a igreja tolera tal ato. E o comentarista da revista ele fala assim: olha, Paulo adverte que esta situação devia ser lamentada pela igreja, mas, ao que parece, alguns até se ensoberbeciam com a fornicação e o adultério. Então, ao invés de eles se lamentarem, ao invés de eles agora procurarem tratar isso, muitos desses membros que praticavam tal ato, eles até se vangloriavam, eles até se ensoberbeciam com tal prática. E essas práticas de fornicação e adultério, de acordo com o olhar bíblico, vai dizer que a fornicação é a prática sexual antes do casamento. E a prática do adultério, então pessoas que são casadas praticando sexo com outras pessoas. E além da fornicação e do adultério, um outro grande problema que na época Corinto passava e que também permeia nos dias de hoje é a questão da prostituição, onde o sexo em troca de ganho, em troca de dinheiro, em troca de outros favores. Agora o apóstolo Paulo ele vai exortar a igreja de Corinto, pedindo para que ele tire do seu meio, agora esses que estão praticando essa tal imoralidade. Está no versículo 7, versículo 8, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia,
e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo agora vai tratar com a igreja de Corinto, fazendo uma referência à Páscoa judaica e também ao fermento, o ensino que Jesus promoveu aos seus discípulos com relação aos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Fermento esse que ele se referia aos falsos ensinamentos que se espalhavam como se fosse um fermento colocado numa massa. Uma pitada desse fermento era o suficiente para levedar essa massa e ali fazer com que essa massa crescesse, né? Fazendo agora aí uma comparação aos ensinos dos saduceus e dos fariseus, que bastava eles ensinarem um pouco que fosse e logo se espalhava, logo tomava aí uma grande proporção. E Paulo vem tratando a respeito disso. E quando ele fala a respeito da Páscoa, ele vai falar também ali da questão dos pães asmos, do pão sem fermento, que deveria ser comido assim, tirando todo o fermento da massa e sem comer nem nada que viesse fermentar. Ali uma espécie de purificação. E o comentarista da revista ele fala aqui, olha, diz assim: a solução seria lançar fora este fermento para conservar toda a massa, fazendo agora uma comparação também com relação à igreja de Corinto, que teria que lançar fora essas pessoas que praticam tal imoralidade, para que viesse preservar os outros membros da igreja, né? Ele fazendo a referência como a massa. Então, temos que tirar o fermento, né? O pecado do nosso meio. O fermento o pecado é simbolizado pelo fermento. Então, esse pecado agora, adentrando no meio da igreja, no meio dos membros da igreja, isso aí pode fermentar, pode levedar a massa, pode ali fazer com que toda a massa venha ali sofrer a influência desse fermento, a influência desse pecado. A segunda unidade vai tratar a respeito das associações perigosas. Para que possamos entender melhor, vamos fazer a leitura do versículo 9, 10 e 11 do capítulo 5, que diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que se dizem irmãos, for impuro, for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Paulo ele vai recomendar agora à igreja de Corinto a tomar muito cuidado com as associações com pessoas que praticavam tal imoralidade. E o comentarista da revista diz assim: Paulo recomenda aos cristãos de Corinto que não flertem com o pecado e mais uma vez, adverte-os para que não se associem ao pecado. Então agora Paulo está advertindo para que o crente de Corinto tome cuidado, não fique flertando com o pecado, não fique se achando que está no controle, que está dominando a situação e vai correr o risco. E o comentarista ainda vai além, diz assim, olha, devemos conviver com o mundo sem nos deixarmos influenciar por este. Ao contrário, devemos ser sal e luz para as pessoas que nos cercam, influenciando positivamente a nossa sociedade. Então, muitas das vezes nós entendemos errado quando diz assim que nós não devemos nos associar ao pecado e nós não devemos nos flertar com o pecado. Isso não quer dizer que nós não devemos nos relacionar com as pessoas. Entendemos mal e muitas das vezes nos fechamos e muitas das vezes nos isolamos e só passamos a conviver com pessoas que praticam as mesmas coisas que nós ou que aderem às mesmas práticas que nós. Isso é salutar, é verdade, que venhamos fazer isso, que nós não deixemos de nos relacionar com pessoas lá fora, que nós não deixemos de nos relacionar com as pessoas que não praticam realmente as nossas práticas, mas que devemos ter muito cuidado. Paulo já adverte que nós não devemos flertar, que nós não devemos nos associar, mas isso não quer dizer que nós não devemos nos relacionar.
Se nós não relacionarmos, como é que vamos fazer a diferença lá fora? Como é que vamos ser sal e luz para essas pessoas se nós não chegarmos lá? Precisamos sim ter cuidado. Então precisamos ser sal e luz para as pessoas neste mundo. Então não temos como ser sal e luz sem se relacionar com as pessoas, sem estar ali tentando influenciar positivamente essas pessoas. Então precisamos sim tomar cuidado para que nós não venhamos praticar os mesmos atos imorais que elas. Precisamos tomar cuidado para não fazer da mesma forma que elas fazem. Romanos vai dizer ali que não vos conformeis com as coisas deste mundo. Então o que ele quer dizer ali? Que nós não devemos tomar a mesma forma que esse mundo está tomando. Precisamos andar na contramão do mundo, não precisamos praticar as mesmas práticas, fazer os mesmos atos, aquilo que desabona e desagrada a Deus, desabona e desagrada a palavra do Senhor. Então precisamos ter muito cuidado em não nos associar, mas precisamos nos relacionar. Precisamos fazer a diferença. Aonde chegarmos, precisamos contagiar o ambiente e não ser contagiado por ele. Precisamos ser mais o crente beterraba e deixar de ser o crente chuchu. O crente beterraba é aquele que por onde ele passa, ele deixa a sua marca. Por onde ele passa, ele vai influenciar. Agora o crente chuchu é por onde ele passa, ele carrega algo daquele ambiente. Por onde ele passa, ele traz consigo a marca de alguém ou de alguma coisa. Então precisamos ser esse crente beterraba, onde passamos vamos deixar a nossa marca, onde passamos vamos influenciar. E paramos mais de ser esse crente chuchu. E aonde encostamos, nós trazemos uma marca de alguém ou de alguma coisa. Número 2 da segunda unidade vai falar a respeito das associações daqueles que se dizem irmãos. O comentarista da revista ela fala assim, ó: na trajetória cristã, há muitos que entram na igreja, mas se recusam veementemente a abandonar práticas condenáveis e incompatíveis com o evangelho. Essas são os que se dizem irmãos, mas na verdade não são. Paulo também ele exorta, adverte, para que tome muito cuidado para se associar com essas pessoas que estão dentro da igreja, que frequentam a igreja, mas ainda não se libertaram dessas práticas pecaminosas, ainda não se libertaram de atos imorais, atos praticados por eles, que ali desagradam ao Senhor e que pode influenciar negativamente as pessoas que estão dentro da igreja. E o comentarista da revista ela vai falar assim: mudança de curso e arrependimento são condições inegociáveis para que o reino de Deus se estabeleça. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. E a igreja é uma comunidade de pessoas chamadas para fora. Então essa expressão chamadas para fora, muitas das vezes a gente acha que é chamada para fora do mundo. Mas não é isso não, né? Até mesmo Jesus diz assim, olha, quando fez aquela oração ao Pai, né, a oração sacerdotal, e diz assim, olha, Pai, eu peço que o Senhor não as tire do mundo, mas que a livre do mal. Então o próprio Jesus ali em sua oração pedia para que aqueles que fossem entregues nas mãos dele não fosse tirada do mundo, mas que fosse liberta do mal, ou que fosse livrada do mal. Então essa expressão chamadas para fora, ela quer dizer que agora a força do pecado já não tem mais efeito sobre aquele que aceitou Cristo como seu Salvador. A força do pecado agora não vai mais o dominar. Ele sim é que vai agora, através do sangue derramado na cruz, é que ele vai se libertar dessas práticas imorais. É como está lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 19, capítulo 1, versículo 19, se não me falha a memória, que diz assim, que fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Então agora as ações, as operações, as investidas do reino das trevas, que outrora fazia o efeito, que outrora dominava, agora não domina mais. Você está no reino da luz. Você faz parte agora do reino do Filho do amor, né?
E o número 3 da segunda unidade vai falar a respeito de afastando o malfeitor. Paulo agora orienta que o malfeitor, aqueles da prática, esses atos imorais, seja afastado do seio da igreja. Está lá no versículo 13, do capítulo 5, vai dizer assim, olha, que os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós os malfeitores. Então Paulo está sendo muito duro agora com aqueles que, não aqueles que estão lutando contra a prática do pecado, não com aqueles que estão tentando se libertar. O próprio comentarista da revista vai dizer assim, olha, para as pessoas de fora sejamos luz e deixemos o julgamento para Deus. Não podemos limpar o peixe antes de pescar. Então aqui, Paulo ele vai falar que, o comentarista da revista está dizendo aqui, que não podemos limpar o peixe antes de pescar. Então, se pesca o peixe, se pesca o homem com a palavra de Deus. Nesse momento, a palavra, no momento, ela é a rede que vai lá e pesca esse peixe, pesca esse homem. E agora, num segundo momento, essa palavra que antes era rede, agora passa a ser a água que vai limpar esse peixe, que vai limpar agora esse homem que foi trazido. Então a gente não tem como ver se esse peixe consegue ser limpo antes de pescá-lo. Então Paulo ele vai dizer assim que esse que foi pescado e agora está sendo tratado, está tentando ser limpo, está lutando contra tudo que trouxe lá de fora, dessas práticas imorais, mas está lutando contra, não consegue se libertar, não é desse que Paulo está falando. Mas Paulo está falando daqueles que estão dentro da congregação, sabe que está fazendo a coisa errada, mas ele não luta para se livrar dessas práticas imorais, não luta ou não procura se libertar esses atos que não pactuam com a prática do evangelho. Então a revista ela diz mais, ela diz que devemos tratar essas pessoas mostrando a elas a nossa desaprovação quanto a essas práticas. E se elas não vierem agora se arrepender ou procurarem mudar esse comportamento, aí sim elas vão ser afastadas do convívio, do seio da igreja. São atos, são práticas, como a própria revista ela fala aqui, olha, são casos extremos e isolados. Não se trata daquelas pessoas que estão lutando para realmente se livrar, essas precisam ser tratadas, essas precisam ser ali acompanhadas e com o passar do tempo a gente vai perceber se ela está lutando para se libertar, se ela está realmente querendo ser liberta, que ela está deixando ser tratada, sim, ela permanece. Agora aquelas que realmente não querem compromisso, não querem saber, não estão se esforçando sequer para se livrar de tal práticas, essas sim são casos isolados, são casos extremos e precisam ser afastados do convívio da igreja. A terceira unidade vai falar agora a respeito dos litígios judiciais. Paulo ele vai exortar, orientar a igreja de Corinto quanto agora esse litígio, essa briga que existia ali entre os membros da igreja com relação às brigas, às divergências, na qual esses membros agora estavam constituindo um tribunal, estava indo até a justiça. Essa justiça, esse tribunal formado por pessoas não cristãs, formado por pessoas ímpias, pagãs, para resolver os casos desses litígios, dessas brigas. E Paulo exorta dizendo que nenhum relacionamento interpessoais são irreconciliáveis. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que esse relacionamento entre pessoas dentro da congregação, elas não são irreconciliáveis. Elas precisam ser conciliadas, elas precisam ser resolvidas. E antes de que se vá até um tribunal, se for o caso, ou em última instância, em último momento, que se tenta resolver exaustivamente o caso internamente, para que não haja nenhuma injustiça, para que não haja nenhum problema depois, que fique nenhum problema, principalmente entre os irmãos. O número 1 da terceira unidade vai falar a respeito de sofrer ou causar injustiça. Está no versículo 1 do capítulo 6, que diz assim:
Aventure-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? A preocupação de Paulo, na verdade, aqui, e o comentarista da revista está dizendo, que a preocupação geral de Paulo nesse versículo é com o testemunho cristão da igreja. Porque o que estava acontecendo em Coríntios era que os litígios, as brigas entre os membros da igreja ocorriam e ao invés de eles resolverem dentro do âmbito da igreja, ao invés de eles resolver ali entre eles, entre ali de um conselho, entre um grupo, entre pessoas que pudessem aconselhar, resolver e dirimir todos esses problemas, eles estavam levando agora aos tribunais lá fora, aos tribunais do ímpio, ao tribunal secular, à justiça, antes de passar pela tentativa de resolver tudo dentro de casa, antes de resolver isso dentro do meio cristão, entre eles. Porque o próprio Paulo vai dizer que não há nenhum problema irreconciliável. Tudo deve ser reconciliável. Qualquer problema interpessoal, ou seja, qualquer problema entre as pessoas, eles precisam ser resolvidos dentro de casa, dentro agora do meio evangélico. E a própria revista vai dizer assim, olha, Paulo diz que é preferível e mais semelhante a Cristo ser injustiçado do que sacrificar o próprio testemunho, resolvendo conflitos por meio que excluem ou violam o princípio cristão. Então Paulo estava muito preocupado com o testemunho agora desse membro da igreja que está sendo representada por esses membros que estão litigando, de levarem esse problema para fora ali dos muros da igreja, dos domínios da igreja. E o número 2 da terceira unidade vai falar a respeito de quando recorrer ao judiciário. Para que possamos entender melhor, vamos fazer a leitura de alguns versículos. Diz assim, versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para vergonha, vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Só existe entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano a isto aos próprios irmãos. Então Paulo vai tratar a respeito desse conflito que também existia ali na igreja de Corinto, com relação a um membro levando o outro ao tribunal lá fora. E a pergunta que fica é essa: será que hoje em dia se pode levar um irmão ali da congregação a um tribunal lá fora, um tribunal da justiça? Essa pergunta ela não é tão fácil de responder. Vamos fazer a leitura da revista e vamos tentar responder essas perguntas. A revista ela pergunta assim, olha, a pergunta que sempre se faz é: os cristãos podem contender uns com os outros em processos judiciais? Uma pergunta que se faz. A resposta não é simples, um sim ou não, pode ou não pode, não é tão simples assim. A depender da situação e após esgotar todas as possibilidades cristãs, é que se poderia cogitar da justiça humana, cujo acesso é reconhecidamente um direito na sociedade atual. Então a revista está colocando aqui que depois de esgotar todas as possibilidades, todas as formas de tentar resolver a situação, é que se vai pensar na possibilidade de levar até um caso na justiça, visto que a justiça ela está lá para todos, ela está lá para o cristão e está lá para o não cristão, ela está para aquele que crê e para aquele que não crê em Cristo.
né? Então é um direito da sociedade. E o cristão, como membro da sociedade, ele tem direito a levar. Agora tem que fazer toda essa avaliação, né? Vai prejudicar o testemunho? Não é melhor deixar, abrir mão? Vai fazer muita falta? Então tem que analisar todos esses pontos que foram lidos para ver se realmente vale a pena, vamos dizer assim, levar até o tribunal lá fora. E ela conclui aqui, a revista diz assim, olha, não esqueçamos, porém, da sadia diretriz bíblica. 2 pontos. Nossos conflitos precisam ser resolvidos internamente, em oração, buscando sabedoria do alto, com espírito de perdão e desprendimento. Então, olha só, antes de tomar qualquer decisão, principalmente uma decisão onde você vai ali confrontar o irmão, onde você pode entristecer o irmão, onde até pode causar, onde se quer promover uma justiça, pode causar uma injustiça ao irmão, porque ao entrar no tribunal, aqueles que vão lá julgar, pode sentenciar de uma forma que vai dar muito além daquilo que a pessoa realmente tem direito, ou que seria justo, poderia promover até uma injustiça contra o irmão. E quando a revista diz que não é tão fácil simplesmente dizer assim, olha, se deve levar o irmão ao tribunal, não é muito fácil dizer nem sim nem não, que muitas das vezes as questões que estão em pautas, elas são questões sérias, são questões relevantes, muitas das vezes são situações que vai fazer a diferença na vida inteira do ser humano. É uma questão de herança, é uma questão de um bem muito importante, é uma questão de um amparo para uma criança, para uma pessoa que não tem condições, enfim. Então é difícil de dizer pode levar, ou é difícil de dizer não pode levar, é difícil de dizer se deve ou não se deve levar. E muitas das vezes é muito difícil dessa situação ser resolvida no âmbito da própria igreja, dependendo da situação. Então, é um caso que deve ser avaliado, deve ser realmente ponderado, deve ser levado à presença do Senhor, deve ser orado, deve ser colocado e pedido sabedoria da parte do Senhor, para que possa se dirimir todos esses problemas. E o número 3 da terceira unidade vai dizer que fé e vida andam juntas. A gente vai fazer a leitura de alguns versículos para poder entender melhor a respeito. Versículo 17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometa é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não se pode separar a vida espiritual da vida material. Fé e vida andam juntas. E Paulo vai dizer que agora o Espírito Santo ele faz morada dentro de nós. Então, precisamos ter cuidado com o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós não podemos praticar pecados envolvendo o nosso corpo, contra o nosso corpo. E Paulo ele nos dá 2 conselhos. Primeiro conselho, ele diz: fugir da impureza. Está lá no capítulo 6, no versículo 18. Ele diz assim, olha, em relação às tentações sexuais, a Bíblia simplesmente manda fugir. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. Ela não diz assim, olha, que devemos fugir do mal, daquilo que nem se sabe se é o mal, mas que já tem uma aparência do mal, que nós venhamos a fugir. E vimos aqui na lição que não devemos flertar com o pecado. Ou seja, o pecado ainda está distante, ou o pecado ainda está se aproximando, e a gente está ali flertando, a gente está olhando e está se aproximando, ou a situação está se
se fechando e a gente está ali flertando, olhando, esperando, enquanto que a Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal, fugir das tentações. Devemos fazer igual José fez quando foi ali assediado pela mulher de Potifar, né? Sair correndo, fugir. Pode ter certeza que a mulher de Potifar ali estava sendo agradável aos olhos de José, estava sendo agradável naquela situação, mas ele não esperou, ele não foi até o seu limite, ele simplesmente fugiu, largou tudo e fugiu. Então precisamos fugir do mal. E a revista continua dizendo assim: é um erro pensar que você conhece seu limite e sabe até onde vai, aonde pode ir e quando deve parar. E a mesma Bíblia que nos diz para resistir ao diabo, né? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. A mesma Bíblia que diz resista ao diabo, ela diz assim: fuja da impureza. Para ver que o poder da impureza não pode ser subestimado. Ele não diz assim: olha, resista à impureza. Ele diz assim: fuja da impureza. E o segundo conselho que Paulo nos dá diz assim: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Está lá no capítulo 6, no versículo 20. E a revista conclui dizendo assim: glorificamos a Deus no nosso corpo quando entendemos que este é o templo de Deus e que não deve ser associado à imoralidade. Então, agora, o nosso corpo, ele é morada do Espírito, ele é templo de Deus. O Espírito faz morada dentro de nós. Quando nós nos unimos a Deus, somos um com Ele. Então, da mesma forma, quando nós nos unimos ao pecado, passamos a ser também um com Ele. Quando nós praticamos impurezas imorais, sexuais, passamos a ser um com Ele. Então, quando nós nos envolvemos na prostituição, somos um com essa pessoa. E também quando nós nos envolvemos na fornicação, também somos um com essa pessoa. Então você está pecando, mas é um pecado também contra o seu próprio corpo, contra o templo do Espírito Santo. Então, ao invés de pecarmos contra Deus através do nosso corpo, devemos glorificar a Deus no nosso corpo. E glorificamos a Deus no nosso corpo quando entendemos essa grande verdade, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos zelar por ele, devemos agora cuidar dele. Glorificamos a Deus também, a revista vai dizer, no nosso corpo quando empregamos nossa força, a nossa energia, os nossos dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Então, quando usamos a nossa força, a nossa energia, os nossos dons e talentos associados ao nosso corpo, fazendo a vontade do Senhor, estamos glorificando ao Senhor, glorificando ao nosso Deus no nosso corpo, através do nosso corpo. E já chegamos à nossa aplicação pessoal, que diz assim: a Igreja de Cristo na terra deve ficar afastada do pecado e não dos pecadores. Que a Igreja de Cristo na terra possa assim se relacionar com as pessoas, para que possa ser sal, para que possa ser luz, para que possa fazer a diferença, que sejamos mais o crente beterraba, que fazemos a diferença, por onde passarmos, deixarmos a nossa marca, que possamos sim repudiar o pecado e amar o pecador. Querido professor, querido coordenador, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, a você, meu irmão, minha irmã, que você possa ser abençoado poderosamente, grandiosamente pelo nosso Deus, e que Deus esteja sempre com as suas mãos potentes sobre as nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.